Muito bem, pessoal, parabéns a todos aí pela iniciativa do movimento Invasão Zero, no seu primeiro fórum Invasão Zero, tratando das formas de proteção da propriedade, especificamente proteção da posse. A gente vive num momento político muito ruim, onde infelizmente as instituições que deveriam proteger o direito à propriedade são as que mais vilipendiam esse direito. Meu nome é Marcos Polon, eu sou deputado federal, mas antes disso eu sou advogado e atuo no agronegócio há mais de 20 anos. Eu trabalho em história de advocacia desde 94, entrei como office boy e lá eu me formei, comecei a advogar lá no final de 2003 e até hoje a gente atua focado nisso daí, tá? A gente tem como lema aqui do escritório que o agronegócio é o nosso negócio. Então nós estamos acostumados com vários cenários, tanto de turbação quanto de esbulho, tanto com interdito proibitório até a reintegração na posse. No entanto, o que a gente tem visto pela nossa experiência é que depois que judicializou, no atual cenário, é muito complexo você retomar a posse da sua área. Coisas que vão desde um aparato quase que de filme. Aqui no meu estado, por exemplo, é feita uma comissão de estudos que envolve um monte de instituição para ver quem que vai viabilizar a reintegração da posse e por aí vai. E nós temos como ferramenta mais adequada o desforço imediato. É sobre isso que eu vou falar para vocês. Me foi dado 15 minutos, tá? Eu depois vou colocar para o pessoal passar para vocês o meu currículo pormenorizado, para vocês saberem que experiência que eu tenho com isso. E o que eu vou falar aqui para vocês é o resumo de um curso que eu promovo, tá? Um curso online que há mais de 10 anos eu promovo, que é Defesa Armada da Propriedade Rural. É a gente saber os meios, e eu vou resumir isso bastante, de defender a propriedade, a posse da sua propriedade, utilizando todas as medidas de direito admitidas. É claro que esse é um curso que tem vários módulos, que eu consegui reduzir numa palestra de pouco mais de 2 horas aula, e já proferi essa palestra em vários estados da federação, inclusive em sindicatos rurais por aí afora. No entanto, o pessoal distorce o que a gente fala, dizendo que nós incentivamos a atirar nas outras pessoas. E não é esse o objetivo. Eu vou dar alguns nortes disso aí. Junto com esse material, eu estou mandando para vocês um vídeo meu que eu fiz em específico para um cenário de invasão que estava tendo aqui no Mato Grosso do Sul. E daquilo ali, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, se pré-cadastre no link que vai junto aí. Assim que a gente restabelecer e atualizar, porque a legislação de armas mudou bastante, o curso, vocês vão ser os primeiros a saber. Pois muito bem, é muito importante você entender que a defesa da propriedade no Brasil, ela é efêmera, ela é muito fraca, tal qual a legítima defesa também no Brasil é muito marginalizada. É importante compreender que quando você vai fazer um ato de legítima defesa, há necessidade de estabelecer paridade entre o bem da vida que está sendo defendido. O que isso quer dizer? Você disser que vai utilizar meios letais para defender a propriedade rural, tecnicamente está errado. Você vai defender a vida com o custo, eventualmente, de meios letais. Eu vou tentar ser mais claro para você. Sempre quando você defende a posse, a propriedade, você está utilizando meios não letais para fazê-lo. A única autorização que você vai ter para utilizar meios potencialmente letais é se, eventualmente, a sua integridade física ou a de terceiros foi colocada em perigo. Então, antes disso acontecer, é importante você estar preparado. Existem 3 formas de você ter acesso à arma de fogo no Brasil. Primeiro é pela Polícia Federal, pelo SIGMA, que vai te dar acesso normalmente a 2 armas de fogo, e a outra é o SINARM, que vai te dar acesso a 2 armas de fogo, e a outra é através do SIGMA, que é do Exército. Você pode se cadastrar como caçador ou como atirador. Ou ainda você pode ter também, dentro da sua propriedade, uma área regulamentada para manejo de javali, para a realização da caça, o que te autoriza a transitar no interior da propriedade armado, com armas de um calibre superior, ou ainda você criar dentro da sua área um clube de tiro. Quais são as outras medidas antes do problema que você tem que tomar? Bom, você tem que entender que você está sujeito a 3 ameaças de violência. Os criminosos de ocasião, que é os vagabundos que andam por aí, que é igual o caso do Lázaro lá, que vocês viram que aterrorizou o interior do Goiás, e aquilo ali normalmente com defesa passiva você resolve. O outro são os criminosos especializados, tem quadrilhas especializadas em roubar implemento e defensivo. E nessa perspectiva você tem que estar preparado para isso também.
E a terceira possibilidade são movimentos terroristas organizados. E aí eles respondem por vários nomes que vocês conhecem aí, que têm amparo muitas vezes de entidades públicas, de advocacia pública e de instituições que deveriam proteger o cidadão e, na verdade, protege esses marginais. Lembrando que eles estão sempre colados com os meios de comunicação, com a imprensa, então a narrativa é a primeira guerra que você vai ter que vencer. Sabendo disso, você tem que tomar o cuidado prévio de não se manifestar de maneira ostensiva em redes sociais. O que eu quero dizer com isso daí? Se você é um sujeito que corre o risco de utilizar o desforço imediato em algum momento, há o risco em potencial de você se envolver em uma situação de violência real. Se você tem um perfil nas redes sociais que fala que vai matar todo mundo, vai atirar nos outros, um perfil beligerante, ainda que você tenha atuado em um cenário de legítima defesa, o que acontece? Você vai ter essas manifestações expostas pelo Ministério Público no seu júri, o que é muito prejudicial. Então mantenha o perfil baixo, não seja agressivo. A última ação de desforço imediato que eu participei, eu estava com meios aptos a exercer a minha legítima defesa e pronto para exercer a legítima defesa de terceiros, só que pelas filmagens você vê que o tempo todo eu estou baixando a tensão. Por quê? O resultado morte jamais é o resultado querido, pretendido ou sequer assumido o risco, porque nós não podemos confundir a defesa da posse e propriedade com algo que custe o bem da vida. Só é justificável custar o bem da vida quando, num cenário de crise, houver a necessidade de proteção de integridade física sua ou de terceiros. Então sempre mantenha um perfil baixo. Outra coisa que é conveniente que vocês formem um corpo jurídico preparado para dar suporte nessas ocasiões. Documentar tudo o máximo possível e tomar todas as medidas judiciais cabíveis. Antes disso ainda, ver quais são os sistemas que vocês vão buscar para ter acesso à arma de fogo. Se você vai utilizar das duas que a Polícia Federal autoriza, sabendo que é bem polêmica a questão da utilização de arma por terceiro, se você vai contratar uma equipe de segurança, o que é lícito também, ou se a sua área é uma área habilitada para caça. Ou ainda se você vai construir um clube de tiro dentro da sua fazenda. Lembrando que a arma do tiro esportivo não é finalidade utilizar ela para legítima defesa. Também a arma da caça não é destinada à legítima defesa. No entanto, num cenário de agressão iminente ou injusta, que pode custar a sua vida ou a vida de outras pessoas, você pode usar toda e qualquer ferramenta apta para o exercício de legítima defesa. O que eu quero dizer com isso? Eu estou efetuando um manejo de javali. Eu presencio uma cena onde invasores pretendem matar um empregado meu utilizando ferramentas, enxada, facão, foice, essas coisas. Eu posso usar de força letal para salvar essa vida. Veja, eu estou salvando uma vida a custo do uso de uma ferramenta letal. É muito importante dentro desse cenário você entender qual que é a extensão do desforço imediato. E ele é trazido no artigo 1210, o seguinte: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restringir-se por sua própria força, está aqui o desforço imediato, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse, ou seja, você tem que usar força moderada ou proporcional à agressão injusta. No enunciado 495 da 5ª Jornada de Direito Civil, que são interpretações disso aí, aprovado pelo Conselho de Justiça Federal, foi estabelecido que a expressão "contanto que faça logo" deve ser interpretada restritivamente. E o que isso quer dizer? Bom, se você está sendo turbado, o remédio para turbar o esbulho, o remédio para turbação, é a ameaça à posse, é o interdito proibitório. Se você já foi esbulhado na posse, o remédio vai ser a reintegração de posse. O que você tem que saber nisso aí? Que tão logo, ou contanto que o faça logo, deve ser entendido como que o período que você tomou conhecimento da agressão e o período para você reunir meios aptos para combatê-la. Necessariamente deve ser levado em conta
quanto tempo você levaria para obter a resposta jurisdicional. Portanto, se a violência aconteceu segunda-feira, você ficou sabendo na quinta, domingo você reuniu força para tirar os invasores, você ainda está dentro do contanto que faça logo. Dentro dessa dinâmica, você pode remover as construções precárias, você pode utilizar de força progressiva para tirar os invasores. Então, num exemplo, eu vou mostrar passo a passo de como é que eu fiz um esforço imediato ainda esse ano, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós fomos até os invasores e argumentamos que eles deviam se retirar. Eles não se retiraram, então nós pegamos e convidamos ele de uma maneira mais persuasiva a deixar a área. Nesse ínterim, nós removemos as construções precárias. Graças a Deus, não foi necessário efetuar nenhum disparo. No entanto, se eles, embora estivessem armados e prontos para efetuar disparos, efetuassem disparos contra a mim ou contra os terceiros que estavam lá, nós teríamos motivos e meios aptos para revidar essa agressão injusta e defender o bem jurídico vida. Perceba que é o bem jurídico vida defendido com uma força potencialmente letal. Um cuidado que vocês têm que ter é que, infelizmente, em muitos estados, as forças públicas de segurança estão lá para proteger os marginais e não dar voz de prisão para eles. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, deslocaram toda a força nacional para cá para proteger invasores que se travestiam de indígenas, só que não tinham etnia nenhuma, vieram de outro país, e eles realizaram a invasão na frente da Força Nacional, que deveria realizar a prisão dos mesmos, por ser crime. Então, todo esse cuidado prévio deve ser tomado. Outra coisa que é importante vocês levarem em consideração é que convém formar associações em cada região e essa associação crie um corpo de segurança próprio, tudo dentro da lei, uma empresa de segurança que esteja treinada e apta para fazer a defesa desses pontos de invasão, buscando o desforço imediato, começando inclusive com munição não letal e todos os meios legalmente admitidos. Aí você pode pensar, não, mas a gente contrata na hora. Na hora não vai dar tempo, não há formação para isso. Então é recomendado que você forme uma associação, essa associação tenha um corpo de segurança e atenda todo o segmento e, como eu disse, exclusivamente nos termos da lei, sempre amparado por advogado e pronto para dar a resposta jurídica específica. Em meados de 2019, nós apresentamos um texto para o Felipe Barros, que é o autor dessa lei, antes de eu ser deputado ainda, inspirado na Lei Castello italiana, que amplia as ferramentas para a utilização do desforço imediato. A lei que dá base nela é a chamada Lei Castello dos Estados Unidos. Lembra um vídeo do Alexandre Moraes que fala, agora quem entrar na propriedade vai poder sofrer força letal? Então essa aí é a Lei Castello. Ele fala, passou na Câmara, daí ele depois fala, mas foi na Câmara da Itália. Esse projeto está lá. Então, se todos os produtores pressionarem para isso passar, nós teremos mais elementos para defender a propriedade rural. Reitero a vocês, dentro de 15 minutos eu não tenho muito o que passar, só dar panoramas gerais do que pode ser feito. Repito, vai com isso aqui um link de um vídeo do YouTube meu de 40 minutos, explicando isso aqui de uma maneira pormenorizada, e dentro em breve, acredito que até o final desse mês, eu devo voltar ao ar o curso Defesa Armada da Propriedade Rural, onde eu vou explicar não só os limites do desforço imediato, a observação dos julgados sobre desforço imediato de todos os estados da federação, quais são os cenários típicos e atípicos de utilização do desforço imediato, quais são os limites da utilização do desforço imediato. Mais que isso, eu tive na minha família um primo meu que utilizou das ferramentas do desforço imediato, alvejando o criminoso que adentrou na sua propriedade. Veja que mesmo ele estando correto e amparado, ele teve que responder pelo processo de tentativa de homicídio. Se safou, por quê? Sai muito mais barato o processo do que entrar na sua área, porque infelizmente na realidade do Brasil, depois que entrou e sedimentou a posse, não há mais o que fazer. Reitero, nesse material ainda vou explicar todas as formas de vocês terem acesso a armas de fogo e quais são as formas de utilizá-las estritamente dentro da lei. Repito, não é um curso que ensina a atirar nas outras pessoas, ensina você manter a integridade da sua propriedade rural, utilizando inclusive defesa passiva, que são
similares a ofendículos, câmeras, iluminação, posturas que você tem que adotar para entrar e para sair da sua propriedade e coisas nesse sentido. Espero sinceramente que eu possa te ajudar de alguma forma. Aos que tiverem interesse, entrem em contato e desejo a vocês toda a sorte do mundo e que Deus os abençoe, porque infelizmente no estado criminal que nós estamos vivendo hoje, o aparato da máquina pública é utilizado para defender bandido. Então, se a gente não se organizar e não se defender, pouco vai restar da propriedade privada no Brasil. Deus abençoe a todos e um forte abraço.